Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho trazer um tema muito importante e espetacular para todos nós, principalmente para quem gosta dos animais, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a vida, sobre a alma dos nossos animaizinhos de estimações. Eu venho também trazer aqui para vocês uma convidada muito especial, que é a Graça. É um prazer de tê-la aqui. É muito gosto de poder estar aqui e esclarecer muitas crenças, muitas mentes de muitas pessoas. Abrir este assunto desta forma, porque as pessoas precisam de saber a verdade. Pois então, nós temos muitas verdades para serem reveladas, pessoal. Então, fiquem aí, acompanhem esse bate-papo que nós vamos ter aqui. E quem tiver dúvidas, pode deixar no box as perguntas que depois a Graça vai estar ajudando a tirar as dúvidas de vocês. Inclusive, nós vamos deixar as redes sociais dela aparecendo aqui na telinha, para que vocês possam ter meios de comunicação com ela. Manda uma mensagem no direct, pode ir lá importunar ela, que ela adora, tá? Nos acompanha aí. Então, Graça, gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, saber como é que você começou a sua espiritualidade, como é que você começou a desenvolver a sua jornada no mundo espiritual, até você chegar nos animais. Conta um Sim, pouquinho pra gente. sim. A minha espiritualidade ela começou desde muito nova. Eu sempre achei que eu tinha alguma coisa, eu nunca me achei especial. As pessoas já me disseram, várias pessoas, que eu sou especial. Eu nunca eu sabia que tinha qualquer coisa, mas eu nunca soube explicar ao certo, nem ligava. Só com o passar do tempo, dos anos, o crescimento, é que nos traz amadurecimento e conhecimento. Eu passei por algumas casas espíritas, trabalhei em casas espíritas, com trabalhadores, tudo muito, muito bem formado, tudo com muito esclarecimento, com entidades de luz que nos acompanhavam, e isso foi criando em mim o novelo de lã para eu poder ir desfiando aos pouquinhos, Uhum. devagarinho. Eu sou uma pessoa que vou devagar e que eu tenho que ver, tenho que sentir, eu tenho que ver por mim para eu poder acreditar e ir. Os animais sempre foram o meu ponto fraco na minha vida, porque eu, Desde pequena. sim, eu olhava nos olhos deles, ainda hoje olho, agora já sei o que tem Aham, por por trás trás. disso. Mas os olhos deles contam coisas. Se vocês olharem bem no fundo, atentos nos olhos dos animais, eles dizem tanta coisa, eles querem falar. E eu sempre tive essa curiosidade, esse bichinho de ir lá e mexer, de protegê-los. Ainda hoje tenho muita necessidade de proteger. Eu tenho 8 gatinhos em casa, todos resgatados da rua, em mau estado de saúde. Porque eu tenho aquela coisa de salvar todos. Você tem uma conexão de alma com os animais. Você sente a necessidade de estar sempre próximas a eles e, de alguma forma, sempre os auxiliando. Mesmo que as pessoas me chamem de louca, olha, está ali a dar de comer a um cãozinho, olha, foi ali dar de comer àqueles gatinhos, tudo que é de rua. Eu, a Câmara Municipal, as câmaras municipais chamam os animais de rua de animais errantes. Eu não gosto desse termo, Uau. porque cada vida que anda neste mundo foi Deus que mandou. Portanto, Deus não erra. Deus não erra, não há animais errantes. Cada animal tem o seu papel fundamental neste mundo e eles trazem mensagens tão sábias. Eles têm almas tão grandes que muitas vezes eles põem ao canto as nossas, as nossas crenças, chutam assim a canto e a gente fica, uau, que mensagens lindas, que mensagem linda. Que a missão de vida, eles também têm missões de vida, tal como nós. E isso é uma coisa, uma percepção que você teve. Ou
por um acaso, como você disse, você começou a sua trajetória do espiritismo nas casas espíritas. Sim. E é que assim é um assunto até um pouco polêmico, porque as pessoas acham que os animais não têm alma. Os animais têm alma. Têm alma. É uma alma diferente da nossa, mas têm alma, sim. Têm. E qual seria essa diferença dessa alma animal para a alma humana? Você sabe distinguir? Pode contar para a gente qual que é a diferença? Já o Chico Xavier dizia que nós devemos ser para os animais o que os santos são para nós. Devemos cuidar deles. Eles são nossos irmãos menores. Nós devemos dar-lhes a mão, apoiar no caminho. Ah, toda a gente pode fazer o mínimo, mudar a vida daquele animal que está ali, que está magrinho, está com fome, dar de comer ou acolher aquela noite na nossa casa. Ou então ficar com eles até, Sim. porque eles trazem uma missão de vida connosco. Só eles é que sabem. É engraçado que eu, numa comunicação intuitiva com um animal, ele dizia-me, um gatinho, ele dizia-me: vocês pensam que vocês é que nos escolhem a nós? Ele riu na minha cara. Ele disse: não, nós é que vos escolhemos a vocês. Vocês não sabem nada. Nós é que trazemos a missão de vida e a gente diz: é esta alma que eu vim aqui para este mundo para encontrar. A minha missão de vida é com ele. Engraçado que os animais, eu tenho gatos, né? Sim. Não tenho cães porque ainda não consegui um cãozinho pequeno, porque onde eu moro eu não posso ter animais, a não ser que eles sejam extremamente silenciosos. Sim. Mas estou namorando aí, né? Eu tenho uma amiga que tem uma cadelinha que chama Chanel. A Chanel tá me dando um trabalho porque eu quero muito um filhotinho dela. Inclusive a dona dela vai assistir, ela, Cecília, estou esperando. Mas é engraçado que os animais, eles parece que sentem aquilo que a gente está passando. Quando a gente, por exemplo, até mesmo quando eu estou com cólica, Sim. o meu gato já vem bem na minha É. região pélvica e fica ali, parece que ele quer tirar a minha dor. E fica olhando para a minha cara, né? É. Então, assim, dá para sentir que quando a gente não está bem, eles também não estão. Quando a gente Verdade. está bem, a gente Verdade. está ótimo, eles estão dispersos. Verdade. Mas quando a gente não está legal, É. parece que eles se aproximam. Então, eles têm essa conexão de alma. Então, eles têm uma missão conosco. Tem. Têm. Eles sentem as nossas dores físicas e espirituais antes de nós mesmos darmos conta. Uhum. E depois eles. eh, a grande parte da missão de um animal é de nos proteger e de nos dar amor, amor incondicional. 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 Mesmo que o dono bata e ele tá ali. E é Sim, verdade, com quantos animais os donos espanca, é, bate, é, maltrata, é. e o bichinho tá sempre ali abanando Sim, o rabinho, sim, sim, sim. né? Eles dizem, por favor, não sintam ódio pelo que o meu tutor me fez ou porque a vizinha me Sério? fez. Sim, mesmo morrendo envenenados e tudo. Não sintam ódio, porque essas pessoas precisam de amor. É falta de amor que as pessoas têm. E a minha missão é trazer amor para pessoas assim. Poxa vida. É. Eles não É, sentem, são incapazes de sentir algo de mal. A missão deles é muito simples. Muitas vezes eu tinha um gatinho que a missão dele era mostrar-me que a vida não era só problemas, não era só trabalhar. Então ele brincava muito, hum, partia muitas coisas porque era para me chamar a atenção, porque ele queria que eu fosse brincar com ele. Porque a missão dele era ele queria te mostrar-me mostrar o lado doce. A vida não é trabalho também, de você brincadeiras. tem direito de diversão. É. A criança que está dentro de nós alivia, respira fundo, vai tudo ficar bem. Uau. É. Quando você começou a, a sua trajetória na espiritualidade, você passou por algum momento de dor com algum animal para você buscar a comunicação intuitiva com os animais? Sim, Conta pra passei gente. um trauma muito grande porque eu não estava preparada para o perder. Era esse mesmo gatinho. Sim, sim, sim. Foi ele que despertou tudo em mim. Abriu os meus olhos. Eu tirei um curso online, de comunicação intuitiva animal
E eu para ser sincera, quando paguei o curso, eu pensei assim: bem, vou ficar sem este dinheiro, porque eu própria tinha as minhas crenças, que a religião impõe, que as pessoas impõem, é uma pressão muito grande da sociedade. Então, como eu disse, eu fui, paguei para ver e Mas fui. isso foi depois que você perdeu ele ou Sim, foi antes? sim, foi durante o processo. Foi durante o Porque você processo, já porque ele ficou sabia. doente e não havia forma de operar, ele tinha um tumor enorme e do tamanho do corpinho dele todo. Meu E Deus. não dava para operar. E ele é que me preparou para isso. E eu senti a necessidade, eu via sempre a publicidade do curso a passar, e Que não era eu, por acaso? que não era por acaso, verdade, e, e eu fui, paguei e comecei logo no mesmo dia. E vi que a comunicação intuitiva animal, para as pessoas poderem entender, a comunicação não é verbal, não é em língua nenhuma, É falado. não é falada, é tudo intuitivamente, é telepática. Uhum. E a gente consegue aceder ao campo energético do outro. Eu, para fazer uma comunicação, basta meter a foto do animal, o nome dele e o nome do tutor. Uhum. E a gente entra dos olhinhos, a gente entra pelo espírito, pelos olhos. E temos acesso a tudo, podemos perguntar tudo. E ele é que me preparou a mim. Tanto que eu não estava preparada, eh, para ficar sem ele. Foi um choque tremendo. Eu chorei o dia todo na clínica veterinária que eu não conseguia sair de lá. E eles sofrem com o nosso sofrimento, que eles entendem a morte como uma passagem só. E ele preparou-me, é tão. Uhum. Porque ele é que me preparou a mim, Ou ele seja, ajudou-me ele sabia que estar dando o tempo dele para passagem, mas sim, como ele viu que você amava tanto, era mais apego do que a gente, quando ama alguma coisa, queremos tê-la ali como se fosse propriedade nossa, e não, a gente tem que amar incondicionalmente, mas abrindo a mão, deixando ir, deixando livre. sim. E Deus é quem manda, é a centelha divina é que manda na vida e em tudo, é que Uhum. comanda tudo. E Ele disse-me: Eu tenho de ir, a minha, a minha Aí você, partida está marcada, mas eu volto. você conseguiu se comunicar com ele? Durante o processo da doença, Gente, eu tô arrepiada. é. Durante o processo da doença, e ele é que me preparou. Tanto que ele tinha um tumor enorme, e o veterinário, porque a comunicação intuitiva animal não descarta nada. É preciso ter outros apoios, nomeadamente o apoio da vigilância de um veterinário e tudo mais. Sim, sim. Isso é uma Ok? comunicação que você faz com o animal, mas isso não quer dizer que a doença dele vai ser curada. Exatamente. Mas às vezes você consegue, então, por exemplo, Temos é que coordenar entre todos a minha comunicação com ele. O veterinário disse que ele que não poderia ser operado, e eu expliquei-lhe tudo a ele. Expliquei-lhe como é que ia ser feita, os medicamentos todos, ele estava a tomar cortisona para as dores e tudo, e uma data de antibióticos, um cocktail mesmo enorme, para tentar que o tumor regredisse, mas o tumor aumentou. hum, Mantínhamos sempre consultas de vigilância, sempre mensais, às vezes de sim. 15 em 15 dias, raio-x, para ver, e aqui o tumor aumentou ainda mais. E eu queria salvá-lo. Eu estava com uma agonia tão grande, um desespero, e ele é que me pedia: tem calma, não fiques assim, está tudo bem, eu não estou sozinho. E ele é que me disse que Ai, eu não consigo. Eu vou chorar. ele disse-me: a espiritualidade está aqui comigo. O veterinário deu-me, eu já não me recordo, era um comprimido de cortisona e eram três de antibióticos. E ele tanto medicamento, ele depois começou a emagrecer muito porque ele não comia. Hum, Ele perdia a fome, ele só me dizia, comunicava com ele e perguntava, então não te apetece? Eu comprava todas as comidas que ele comesse, as que eu sabia que ele adorava, eu comprava e ele não comia nada.
E eu falava, então, Kiko, diz-me, o que é que eu faço? Ai, eu te sinto uma ardência por aqui, que vai desde aqui, olha o meu esófago até aqui à garganta. E não consigo engolir nada. Eu dizia, mas tu achas que é dos medicamentos? Ele disse, é possível sim. Então eu falei com o veterinário e perguntei ao veterinário se era possível tirar-lhe os medicamentos. E ele disse, ele se tiver dores é melhor não. Eu disse, não, eu não quero que ele tenha dores. Então voltei a falar com ele, falava com ele todos os dias, às Uhum. vezes mais do que uma vez ao dia. E perguntava, tens dores? Vamos testar, tirar-te os medicamentos, a ver se tu consegues sentir-te melhor da barriguinha. E ele dizia, sim, vamos testar. Olha, mas se tiveres dúvidas, por favor, Mas o diz-me. veterinário não sabia disso, né? Sabia, sabia. Ele combinou comigo. Eu disse, olha, vou fazer. Ele disse, O veterinário sabia que você falava com o animal, não. eu sabia, só que Ele sabia que você fazia uma comunicação sabia, intuitiva? fazia, sabia. Só que ele também não acreditava, ele estava naquela. Ah, deve ter essa, Tá tá maluquinha. maluquinha, mais por aí. É, tá maluquinha, ele olhava assim para mim, mas ele hoje já me ouve, porque há casos dele, de outros animais, lá Uhum. na clínica, que ele fala comigo e eu digo-lhe, olha, pode ser isto, pode ser aquilo, tá, 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 tá. Uau. O gatinho da minha irmã, ele tinha uma conjuntivite na vistinha e andava constantemente com a vistinha molhada e cheia de remela. E eu também é possível na comunicação, quando chegamos lá acima, ah, à consciência infinita, que é Deus, ou o Uhum. nome que lhe quisermos dar, é Sim. Deus, Uhum. é a existência de tudo, da vida toda. Ele é que nos permite a chegada lá em cima, numa luz linda, meia pérola, que a gente fica imersa naquela luz. É um amor, é uma paz enorme. E a gente pede autorização para fazer, para falar, para Um animal comunicar com o desencarnado? animal desencarnado. Também dá. Porque é por causa do espírito. O espírito vem de outras vidas, é como nós. Uhum. Só que tem uma diferença muito grande, é que nós não nos lembramos de vidas passadas. Ok. Temos E o... eles E lembram? eles lembram, Oh, é, tá mais fácil, meu Deus. eles lembram. Muitas vezes eu já tive comunicações que eles disseram: olha, eu na vida passada fui um pássaro grande, fui um pássaro pequenino, ou fui uma gaivota, fui um golfinho, fui um urso, mas eu agora quero ter contacto mais com os humanos, e então vêm em gatinhos Hum. ou em cãezinhos. E Eles, quando eles optam para ser um animal assim, tipo de floresta ou aquático, tipo do mar, eles querem vivenciar o quê? A Terra, o às planeta? vezes, é sentir a água ou a liberdade. Eu comuniquei uma altura com uma aranha que ela dizia, Uma aranha? uma aranha, foi muito difícil. Foi das comunicações Imagine, gente, eu tenho a mente criativa. Ela batendo papo com a aranha. Hã? mesmo. Quem tem medo de aranha vai falar Sim. socorro. Ela, Eu não, olha, gente, quem tiver aí em sua casa muitas aranhas e não gosta das aranhas, contratem a Graça, fala assim, para ela comunicar com as aranhas, olha, minhas é, gatas, vão embora que eu tenho medo, tá? mas elas vão, Elas elas vão. mudam. Às vezes fazem a teia em sítios que fica na passagem, ou na porta, ou isto. Se a gente comunicar com elas, elas agradecem até. A gente avisa, ok, desculpa estar a incomodar. Então eu vou fazer noutro sítio. E elas vão, fazem a teia noutro lugar. E é que eu não tive escolha, eu morro de medo de É aranhas. isso que eu ia te perguntar, porque tem muita gente que tem fobia de aranha. Como é que foi essa comunicação com a aranha? Ai, foi Não. muito difícil. Porque eu estava justamente a alimentar uma colónia de gatinhos Hum. e ela, pau, grandalhona. Tem lá no meu Instagram, tem. Ah, Amor entre dois mundos, tem sim. lá. E enorme, assim grande, preta. Bem dessas, que eu não gosto nenhuma delas, mas essa eu nem olhava para ela, De medo. de medo. E é que eu depois, Você convidou eu, ela para se retirar. não, não. Eu fiquei em estado tão coisa que eu alimentei, cheguei um bocado mais.
ah, longe, para Um não vê-la. perímetro de segurança, Sim, né? porque ela Para brilhava. correr. Ela parecia que tinha um casaco de peles castanho, assim, e preto, aqueles tons brilhava. Assim, ai meu Deus, tamanha, ai meu Deus, tão grande. Eu entrei em pânico, choque. Eu alimentei, sempre olhando de lado a ver onde ela estava, e eu fui súbita para casa, fui logo embora. Só que eu, nos 2 dias seguintes, eu não conseguia dormir, porque ela estava sempre na minha cabeça. Eu via a imagem dela, eu queria dormir, Ah, rolava, 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 rolava na cama e não conseguia dormir. aí Ela você ali, mandou um e-mail para ela. foi quase isso. E aí Eu vocês pensei, ela comunicam. quer se comunicar comigo. E ela queria. Ela Queria? queria. E eu tive que olhar mesmo nela, entrar pelos olhinhos. Ela não tem um olho só, nem dois. Não, é. E ela, a primeira coisa que ela me disse, obrigada por não me teres matado. Qualquer outra pessoa me tinha posto o chinelo em cima. Com certeza. Palavras dela. Ou inseticida. Mesmo, mesmo. Agora me diz uma coisa. Eu nunca mais matei. E qual era a função dela ali? Ela falou o que que ela estava fazendo Ela ali? disse que tinha vindo apanhar ar, eu não sabia, porque estava muito quente, então era um dia de verão. E ela estava assim dentro de uma caixa escura sem contadores de gás e de luz, É. e ela saiu fora para apanhar o ar fresco da noite. Hum. E então E ela era saiu bem na hora que fora, você alimentou bem com ele. na hora, Ah, que bonito. e estava fresquinho, e como tinha sido um dia muito quente, elas, pelos vistos, foi ela que me contou, saem um bocadinho para fora para apanharem o fresco. E ela entrou, e eu reparei, porque ela estava com as pernas todas estendidas, e quando eu disse, ai meu Deus, tenho aqui uma aranha enorme, ai meu Deus, eu tenho medo. E ela encolheu, Ah, ela sentiu, sentiu. sentiu e começou a fugir para dentro. Parecia que estava a recuar Sim. para trás. Você com medo dela e ela com medo de você. Exatamente. Uau, que Eu, espetáculo. exatamente. E ela Queria depois é que assistir me em disse. vídeo, tá? E ela Só depois, em vídeo. mesmo. E ela depois é que me disse, obrigada, porque tu não me mataste. Qualquer outra pessoa tinha-me posto o chinelo em cima. Palavras dela. E eu fiquei, olha, mas foi muito difícil. Ela ria na minha cara. A gente não vê, nós recebemos a informação Uhum. através, pode ser uma mistura deles, mas de imagens, Uhum. por sentimentos e Uhum. por palavras. Ok. Às vezes eles até respondem mais depressa porque eles captam, é como é intuitiva a comunicação, Você está pensando, ela está a responder. já está Ela respondendo. ria, eu via ela a rir, não é que eu lhe visse ela a sorrir mesmo, mas a gente sabe que eles estão a sorrir. Uhum. A gente Sim, sabe. eu entendo. E eu suei. E eu disse: Olha, e ela disse: Tu és muito corajosa de teres comunicado comigo. Eu sabia, porque eles sentem, a Aham. gente sente. Lógico. O que estavas a dizer da tua gatinha, deles sentirem o nosso mal-estar, e eles captam, e eles sentem a Sim, que necessidade. ela não fala a sua língua, mas você falou, meu Deus, uma aranha gigante É. aqui, e ela... E tinha que ser logo daquelas grandes, não. Eis, custou-me muito, mas eu sinto-me realizada porque consegui. Consegui. Olha, eu tenho um filho que chama Carlos, ele adora aranhas, e eu ia gostar que ele tivesse uma experiência dessa, só para ver o que que ia Eu ser. sabia que ia chegar um dia que ia ter que comunicar com uma aranha. Mas, e se não fosse assim, ela aparecer-me na minha mente, sempre, 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 eu não teria tomado a iniciativa de ir, mas eu queria dormir. E ela todas as noites me aparecia ali. Eram 4 da manhã e eu não E conseguia depois dormir. que você conversou com ela foi embora? Foi embora. Às Você... vezes, quando chego na consciência infinita, eu vou para falar com um animal e já tem lá outro à espera. Ah, ok, interessante. Aconteceu-me com o Dior. É, pessoal, porque assim, eu tive um gatinho, que depois eu vou pedir para o diretor colocar na tela para vocês verem. E esse gatinho foi muito especial para mim. E até pouco tempo atrás eu estava sofrendo pela falta dele, e eu pedi para a Graça fazer uma comunicação intuitiva com ele. E muitas coisas do qual o meu gato chamava Dior, ele disse para ela se eram informações que somente eu sabia.
ela não sabia da minha vida íntima, e tudo que ele disse ali para ela foi realmente foi um alívio. Embora eu ainda sinta saudades dele, que isso não vai acabar nunca, porque a gente tem o que ela disse, né, Graça, que é o O apego. apego é inevitável. É, a gente quer ter perto, não É. adianta. Você quer trazer A gente aqui, quer né? Você quer trazer aqui. dar beijinhos, a gente quer É, quer apertar, sentir cheirar, o quer. cheiro. É. É Então, inevitável, é. mas. E sempre tem outros ali querendo se comunicar, Sim, mas. eu ia falar com o meu gatinho, porque entretanto ele fez a passagem. Ele pediu-me a mim, aliás, então ele não sentia dores e eu Uhum. nunca mais, até ao fim, nunca mais lhe dei medicamentos. O veterinário, na consulta, ele tinha-me dito que ele ia durar uma semana, no máximo. Ele duraria, com um bocadinho de sorte, 2 semanas. Ele durou-me 3 meses e meio, Olha, o que que o amor não faz? mesmo. E ele disse-me, ele é que me preparou sempre. Eu dizia-lhe, Tiquinho, tens dores? Não, não. E ele comia, começou a Ai, começou comer, a comer. eram os medicamentos mesmo. Uhum. E eu depois expliquei ao veterinário que eram os medicamentos, eram tão fortes que estavam a atrapalhar um bocado a alimentação dele. Ele não tinha fome e tudo o que ele comia, o pouco que ele comia, ele vomitava tudo. E depois ele aguentava, ele comia e ele pedia-me de comer. Ele adorava comer. E quando acontece de um animal estar doente e de repente uma pessoa pede uma comunicação para você, mas de repente eu tenho um animalzinho aqui que esteja doente, Sim, e aí eu gostaria que você fizesse uma comunicação com ele. Você acha que tem uma possibilidade de você compreender melhor? Porque tem, às vezes o animal está doente, às vezes ele não está bem, só que as pessoas não entendem. sim, Por exemplo, tem animais que ficam em depressão. certo, As sim. pessoas acham que isso é ridículo, Ah, não, não, e- não, é muito verdade. entendeu? Principalmente quando eles são desviados da missão pela qual eles vieram cá. Como assim? Quando, por exemplo, um cãozinho, eu tive um cãozinho que a missão dele era trazer amor e proteger a família. Só que a família, em vez de o meter dentro de casa, junto deles como um membro da Uhum. família, meteu na rua, numa casota, com uma coleira. Ele sentia-se triste, porque não era ali o que ele queria. Ah, ok. Porque a função dele, a missão dele era estar ali. É, é. Era estar junto da família, mostrar o amor incondicional, E proteger. aí ele contou para você, Contou que ele estava triste. Mas depois mas aí você contou para a família? contei. E aí eles colocaram o animal para dentro de casa? Colocaram sim, colocaram. Uau! Embora ele sentia, Ai, ele, que história linda! ele tinha sido um animal de liberdade, ele tinha sido uma águia numa vida anterior. Hum, E ele sentia também essa necessidade da liberdade, uau! de contacto com a natureza. Uhum. Mas também sentia aquela necessidade de estar junto da família, daquele amor. E eles acham muito bom não terem que procurar alimento como um animal de rua todos os dias, que muitas vezes é chutado, é maltratado. Não ter ali o comer. Havia um animal de uma associação, de uma ONG, como vocês chamam. Uhum. É muito triste porque muitos dos animais que estão nas ONGs, nas associações, eles escondem-se quando aparece alguém para os ver. Eles têm medo de serem adotados e serem outra Esquecidos. vez, outra vez jogados na rua. Tá de brincadeira. Sério, sério. É muito Oh, triste. nossa, eu nunca Há- imaginei e isso. eles podem ficar com depressão, podem e ganhar mesmo doenças físicas, mas que começa na Pela, alma, pela dentro. emocional. O emocional, a tristeza. Embora nós também temos uma técnica na comunicação intuitiva, que é a leitura energética, Hum, que nós podemos entrar dentro do corpo dele, tudo telepaticamente, tudo sim, intuitivamente. sim. Entramos no corpo dele e sentimos o que ele sente. Sentimos os chakras deles no nosso corpo. Os animais também É uma têm chakras. associação que você faz. Ok, então, peraí, tá me doendo o rim. Então você sabe que é o rim dele, Exatamente. mas é o animal que te libera você fazer Sim, isso, sim, sim. esse acesso E a outra vez, ele. a gente pede autorização a ele. Posso?
posso fazer uma leitura energética. Posso, às vezes, eu pedi a um pato, que eu tenho Um pato? um pato de vida livre, um pato selvagem, Aham. porque eu vinha a caminhar para casa e senti quá no ar. E eu, uau, é um pato selvagem. E eu vou comunicar com ele quando chegar a casa. E assim foi. E ele disse-me que adorava sentir o ar no rosto dele. E eu disse: Posso sentir como é seres tu? Uhum. Ele pode. E eu senti-me lá em cima. Eu vi parte despojante do lado do céu. Foi espetacular. Eu senti as penas, porque eu estava no corpo dele, eu senti as penas, com o vento, Ai, que delícia. muito bom, a chuva. Ele fez questão de me mostrar. Até a chuva. E sim, a chuva a cair. Ele fez isso com tanto prazer que ele te deu até outros E eles detalhes. riem porque, primeiro, há muitos que ficam surpreendidos e dizer: "Oh, estás a falar comigo? Tu consegues falar comigo? Tu consegues me entender?" E, e, ah, e a gente fica maravilhada com isto tudo, porque eu fico muito feliz porque a comunicação intuitiva mudou a minha vida. Você acredita que há alguns animais que às vezes precisam ser melhores compreendidos, se tem um acesso a um terapeuta na sua área, Sim, por exemplo, às vezes você consegue ajudar não somente o dono a compreender o que está sim, passando com o animal, sim, mas muitas vezes você acha que essa alma desse animal consegue fazer com que o dono chegue até você para ele poder dizer, ó, sim, conta para o meu dono que está passando isso, isso, sim, isso, sim, isso, isso comigo. sim, Às sim, vezes parte ele consegue essa sim, alma sim, do animal sim, sim, consegue sim, sim, fazer o meio de comunicação para você falar com o consegue, dono dele. consegue, já me aconteceu isso. Uma gatinha, que ela, a tutora dela estava sempre na internet e passava várias pessoas que fazem o que eu faço, comunicações Uhum, intuitivas. E quando passou a minha página, uhum. ela dizia: É esta, é esta. Na primeira vez ela não clicou. Na segunda vez ela viu, mas também não clicou. Na terceira ela já disse: Olha, eu não sei porquê, mas tinhas que ser tu. E depois a gatinha dela, quando eu fui comunicar com ela, Uhum. uma mensagem super linda da gatinha: Eu tenho saudades de dormir contigo no meio do meu papai e da minha mamã. Ela tratava-os assim. Ah, No meio deles, os dois, era onde eu me sentia mais segura. Foi o colinho mais reconfortante que eu tive, que eu senti até hoje. Ela dizia, e eu não sabia que ela dormia no meio deles, os dois, olha, na cama com eles. minha dona, Muito quando bom. ouviu isso, pôs ela para dormir de novo. Ela chorava, não, ela fez a passagem, a gatinha ela tinha perdido. A Ah, gatinha, ok. Ah, ela já tinha feito a passagem, sim, mas ela. tinha. Mas eles mostram-nos tudo. Depois, eu também, a meio de uma comunicação, eu posso, por exemplo, se eu sentir lá está a terapia para os animais. Se eu sentir que ele que está nervoso, que está apreensivo, ou que se sente abandonado, porque muitos donos, os tutores, vão de férias e eles não percebem onde é que eles foram, eles ficam muito ansiosos, ficam tristes, ficam embaixo, não brincam, não comem. E se a gente explicar, olha, vai ser assim durante um período, às vezes eles não sabem quantos dias, olha, vai ser 15 dias. E o que é isso? Olha, são 5 luas e 5 noites. E porque eles contam Ah, pelas a luas? lua e o Bom, dia, eu o preciso sol. avisar meu gato então, quando eu não durmo em O casa. sol, isso. Ou olha, amanhã vais fazer uma visita ao veterinário porque vais ser esterilizado, mas ao final do dia não te preocupes que o teu tutor vai te buscar. Ao final do dia não estás abandonado, ele ama-te incondicionalmente. Por exemplo, no meio de uma comunicação, dá para fazer tanta coisa. Eu posso, por exemplo, quando eu sinto tristeza, eu posso enviar sentimentos de segurança, de Hum. conforto. Então, se tiver um animal hospitalizado, você consegue fazer uma comunicação com eles Sim. também. Sim, consigo, Uau. consigo. Dá para explicar tudo. Até que vai de férias também, por isso já não vai ter a caminha dele, não vai ter a areia, ou vai ter que usar a trela.
Porque eles Uhum. às vezes querem a liberdade e não entendem porque é que os cãezinhos, porque é que usam a trela, porque é que têm que usar a trela. E a gente explicando isso, eles vão mais quietinhos e até podem fazer o passeio de mais calmo, não pinchar. Olha, tenta não fazer muito, ladrar muito quando vês outros cãezinhos ou isto ou aquilo. Vai mais sossegadinho, vamos fazer o Porta-te passeio. bem, senão não vou Porta-te levar bem. você para passeio. Aí ele vai, ele Exatamente. porta-se E bem. eles entendem e portam-se bem. A gatinha da minha irmã adora os gatinhos dela, mas tem uma gatinha em especial que ela partia coisas, Hum, coisas mesmo de propósito, podem estar arrumadas ao fundo do balcão da cozinha, que ela vai, pum, 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 aos bocadinhos, pau, depois ela fica hum. assim a olhar para o chão, ver as coisas partidas, e a minha irmã dizia, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim porque ela não para no meu colo, não me deixa fazer festinhas, ela não fica a dormir no meu colo. E a gatinha, quando eu comuniquei com ela começou-se a rir na minha cara, a dizer: ela pensa que eu não gosto dela, não pensa, mas eu gosto muito dela. Eu parto o copo porque eu quero que ela venha ao pé de mim. Ver a asneira que eu fiz. Eu chamo ela, que eu sei que ela vai ralhar comigo. Aí eu fico toda contente. Imagina. E eu disse: olha, mas deixa ela fazer-te festinhas, dar-te uns beijinhos, está bem? Porque ela adora meter o nariz no seu pelo, sentir o cheirinho. E ela: está bem, eu vou pensar nisso. Eu vou pensar nisso. E agora ela deixa. Agora ela deixa. Não tanto quanto ela quer, Ok. mas mudou. É porque às vezes o dono também é É, grudento, né? E o gato é muito independente, né? é. O meu gato, quando eu não quero, ele não quer carinho, às vezes eu quero lá fazer um miminho nele, ele sai assim, tipo, me larga, Às me vezes eles solta. fazem-se de difíceis, mas querem mesmo a gente lá. Caramba, Fazem-se difíceis, tipo, não estão nem aí, mas eles querem a nossa atenção. que interessante. É muito bonito. Mesmo o meu Kikinho, o meu Kiko, depois de fazer a passagem, eu estive sempre com ele, mão na mão, e eu perguntei: Você queres a eutanásia? E ele disse: Olha, mas esta mensagem é muitas das dores que os tutores têm, mágoa, é um peso, uma angústia tão grande no coração, é porque eles ou fizeram a eutanásia, optaram por fazer ao animal deles de estimação, ou não fizeram. Tem os dois. Sim, porque tá aí uma das perguntas que eu ia te fazer. Sim, Porque dor é uma coisa horrível. Eu acho que nenhum ser, né? Deus não nos criou para sentir dor. sim, Então, às vezes, a gente, por amar demais, às vezes a gente prefere a eutanásia sim. do que ver o animal É, ali, sabe, perdendo o fluxo energético dele, sabe, e aquela coisa para se desprender do corpo é, etérico para é, o físico. é. Então, às vezes, eu acredito que vale mais a pena fazer a eutanásia e o bichinho não sofrer do Sim, que deixar ele minguar até o é. fim. Eu Sofrer, acho, eu, sim. desculpa, a minha opinião, Sim, sim, tá? sim. Mas muita gente pensa assim. E é que depois, lá está, a gente se faz a eutanásia, depois também fica com a culpa. Que eu Porque matei. eu não devia, se calhar, devia ter aguentado mais um tempo. Ou se calhar eu devia ter tentado outra terapia para tentar salvar. Será que eu fiz o que é correto? O que é que ele sente em relação a isso? Ele se calhar está triste comigo. Se calhar ele está zangado comigo porque eu fiz isso. Né? O A meu pessoa, ela se sente culpada muito, depois. se culpabiliza muito, e é um peso, é um fardo muito, muito grande. É uma tristeza que os animais, do lado de lá, quando estão já no céu dos animais, sim, porque há um céu aos animais, eu não sabia. Conta pra gente. Tá muito interessante essa entrevista. Gente, eu vou É, ficar aqui até amanhã. é, eu não sabia, foi um abre-olhos mesmo para mim. Porque eu depois, quando o meu gatinho, eu estive sempre com ele, com a patinha dele na minha mão, ele pediu-me, por favor, não faça a eutanásia. Eu, se quiseres fazer, eu aceito, por mim está tudo bem, porque eu entendo. É muito forte e eu não sei se tu vais aguentar, mas
Se fosse eu a escolher, eu não queria, porque é o meu processo e eu tenho que passar por isso. Caramba. E eu escolho passar por isso. Eu dizia, mas e as dores? Eu não sinto dores. Ok, então vamos. Mas no dia que sentires dores, tu dizes-me. Eu todos os dias comunicava com ele e perguntava: tens dores? Ele dizia: não. Então vá mais um dia. Ele até ao fim não tomou mais comprimidos. Só que nos 3 últimos dias, mesmo quando ele estava já de partida, e ele dizia-me: Graça, mamã, eu tenho pouco tempo agora. Aproveita, vamos aproveitar, porque eu tenho muito pouco tempo. Gente, eu vou chorar. E aquilo, mas não chores, porque se tu chorares eu também choro. Ele dizia-me isso. Porque eles também têm apego. É de parte a parte. Uhum. E o apego É porque eles sentem a falta do físico, né? é Gente, eu tô com os olhos cheios de como nós, lágrimas. como nós. Respira. É tão verdade que depois eu não me consegui comunicar com ele no dia da passagem. Ele veio, ele estava na cozinha, ele veio ter comigo, ele já não tinha forças, que ele estava muito magrinho. Ah, o tumor parece que se alimenta do corpo até só estava com os ossinhos e aquilo magoava-me. Ele dizia: custa-te olhar para mim, não custa? Eu dizia: custa-me. Mas olha, eu estou bem, tenho a espiritualidade comigo. Eu ficava: conta-me, quem está aí contigo? Ele falou-me no Arcanjo Miguel. Uau. O Arcanjo Miguel e a espiritualidade. Quando ele depois fez a passagem, eu estive ali uma semana, uns dias, que eu não conseguia comunicar com ele, até porque, mesmo que ele nos preparem, que a gente não estamos nunca preparados. Preparados. E Ainda naquele. mais uma semana depois, né? Exato, Embora você compreenda que foi necessária essa passagem dele, que, sim, né, a gente tem um prazo de validade, certo. né? Tem, tem, A gente no estado matéria, a gente tem um prazo de validade. No etérico, nós somos eternos. sim, Mas mesmo você sabendo disso tudo, é difícil você ficar numa vibração elevada, porque é, você olha é, para casa, você olha para todos os cantos. Cadê meu bichinho? é. E ele era muito ligado a mim e eu nele. Ele estava sempre num cantinho qualquer a olhar para mim. Nós temos, nós somos já de outras vidas, Uhum, de outras vidas. E ele, numa comunicação, ele disse, mesmo quando eu duvidava das minhas comunicações, uhum. paguei alguém para fazer uma comunicação com ele, e ele disse: diz à minha mamã que ela já fala comigo, ela comunica-se comigo, ela que não duvide dela. Uau. A maior validação foi ele ter dito isso a outra pessoa. E quando ele fez a passagem, depois passado uns bons dias, eu não conseguia parar de chorar, mesmo assim. Mas eu chorava, mas eu enchia o meu peito de ar e de saber que a espiritualidade estava com ele Uhum. e que era só uma mudança de estado, porque ele muitas vezes eu sentia ao pé de mim. Eu sonhava com ele de noite. Uma questão que eu tenho para te fazer. O céu dos animais seria igual às colônias? É muito parecido. Por Tem, exemplo, tem animais que morrem de acidente de carro, então provavelmente o espírito deles. quando é de doença, eles sabem o propósito deles, que também é passar por aquilo, Ok. por aquela fase. É, Quando é de atropelamento ou acidente é, ou assim repentino, uhum. às vezes eles podem não se aperceber que fizeram a passagem. São casos raros, raros, mas pode acontecer. Mas a maior parte deles sabe que fez a passagem e a maior parte deles, grande parte, eu nunca tive até agora uma comunicação que me dissesse que sentiram dor. Não, não sentem nada. Eles não sentem Não, dor na não, passagem. não. Porque a espiritualidade está ali ao lado deles, eles não sabem que é ali Ah, então é igual ao dos seres humanos, dos porque seres assim, humanos. porque dói para nascer, para morrer não. Verdade, As pessoas acham que é o contrário, verdade, mas não, dói, é difícil verdade. para nascer, mas para morrer é É. muito, Eles não sentem é dor, leve. eles não se lembram do carro porque a espiritualidade
Retira antes, da ou memória. sim, sim, Mas eles, então eles não têm assim um hospital para se regenerar, às vezes, ou então, por exemplo, a como acontece com os seres humanos? sim, Vou dar o exemplo, para ver se você compreende aonde eu quero chegar. sim, Quando a gente morre aqui, desencarna vai, de repente, de um cancro, sim, vai no esôfago. Então, o perispírito, né, ele ainda sente lá no plano espiritual, ele sente aquela dor no esôfago ainda. sim, sim, E depois, com o tempo, com a regeneração, né, que vai recebendo a emanação energética, que vai recebendo principalmente quando são ancorados nas colônias, né, nos hospitais espirituais, eh, nós vamos depois não sentindo mais as dores físicas, porque a gente já se desconectou totalmente do que sim, veio da matéria. sim. Isso acontece também com os animais? Não, os animais são poupados a muita coisa, e isso é uma delas. Os Porque o animais, animal não é errante, exatamente. O animal não tem o livre-arbítrio como nós. não? Não. Então, assim, ele veio destinado a tal coisa e vai assim vai Exatamente, ser. exatamente. Até porque o meu gatinho, quando estava lá em cima, quando eu uma altura fui ter com ele, ele estava no céu dos animais e eu não sabia. Era um lugar lindo, eu tenho no meu Instagram a fotografia, só que lá não tem um rio, muito pacífico, muito calmo. Mas é assim um campo muito esverdeado, grande, 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 com árvores. E tem lá vários animais. E a espiritualidade andam anjos entre eles, que Ah, os curam destas mazelas do corpo, as sequelas, as sim. sequelas da vida. Hum. Mas eles logo à partida recebem logo o socorro do espírito. Nós muitas vezes podemos ir ao umbral e passar por outras dificuldades e muitas Uhum. dores espirituais com as quais morremos do corpo, continuam no espírito. Os animais recebem logo ajuda a partir dali. Como é que funciona a questão, por exemplo, tem animais que são adestrados, por exemplo, os cães. Sim, Tem alguns cães, raças de cães, que são adestradas para serem animais bem ferozes. sim, Tem várias raças que usam para os animais mesmo. Eles fazem um treinamento para ele ser um animal agressivo. sim. E aí depois eles costumam agredir outras pessoas e até levar à morte de seres humanos. Como é que fica esse Eles, processo desses animais? eles sentem culpa pelo que fizeram. Só que eles também, como foram treinados, eles acham que aquilo que não é errado. Eles absorvem também as vibrações, as energias do tutor. Por isso, se o tutor vibrar nessa raiva do ataque e tudo, ele pode sentir-se vulnerável e absorver essas energias menos boas. Ok, então, da mesma forma que quando, por exemplo, a gente vê que muitos dos animais, os problemas de saúde que o tutor tem, o animal acaba por ter também, Sim, porque ele porque ele absorve. absorve. Então, seria a mesma coisa Sim, pro emocional, né, nessa questão da raiva e etc e tal. sim, 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 E sim. aí ele se sente muitas vezes, hã, Como o tutor dá até os incentivos, o biscoitinho, isto, ele acha que aquilo é certo. Até hã, às vezes pode sentir o tutor em perigo e uhum, sentir-se hum, obrigado quase a isso, na tentativa de o proteger. sim. Mas o animal nunca vem com uma missão de vida para atacar ou matar alguém, nenhum, nenhum ser humano, nenhum. É impossível isso acontecer. É porque ele absorveu realmente a É, energia do dono. é. E E eles ele não têm o faz aquilo livre-arbítrio. inconscientemente, ok. É igual uma criança, se É, você ensina uma coisa errada para ela, ela vai achar que aquilo é é. normal. Exatamente, ele acha que é normal, não acha que é ruim e fica. Muitos podem até padecer depois as leis que vai para abater e isso, mas eles não carregam esse fardo da culpa, Caramba. porque não é livre-arbítrio deles ter feito aquilo. A missão de vida deles nunca é, e depois, mesmo que ele volte noutro animal
para a mesma família, na mesma reencarnação familiar, Mesmo? volta, muitos voltam. Por quê? Porque eles têm tendência a voltar para onde se sentiram amados, acarinhados, bem recebidos, com o amor Então ele incondicional. sente falta, os donos também, aí acaba Gera ali, sim, um vínculo. um vínculo que eles voltam, mesmo que o tutor não acredite em comunicação, é que eles voltam, mesmo que o tutor não acredite em reencarnação, às vezes o tutor ri e pensa, ai não, ele está a fazer isto, olha que giro, Como o outro fazia. fazia. Mas ele está tentando dar sinais, ok, sou Tá? eu que estou aqui. É, Fala uau, uau, o que você vai é, entender? Eu é. miau, miau. O meu gatinho dizia muitas vezes, eu vou, mas não é um adeus, é até já, porque eu volto. E eu falava sempre, depois, muitas das vezes ele estava Engraçado que eu acompanhei esse caso seu de adotar a volta à dele. volta, E como o final dele foi difícil, a volta também foi. pois foi. Nos Isso problemas de saúde e tudo mais, correr para veterinário. Parece que a história parou num ponto, é. e Tudo aí é quando ela. programado, a E aí espiritualidade. quando ele voltou, que você teve que correr com o veterinário, eu lembro que você dava o biberãozinho para ele lá. Veio o bebezinho É. e ele dizia-me, já estou na barriguinha da minha mãe. E eu perguntava, e onde estás? Ele não sabia dizer. Aham. E eu depois, a espiritualidade ajudava. E ele dizia-me sempre, confia na espiritualidade, porque no momento certo eu vou chegar. E tu vais saber que sou eu. Porque eu pedia-lhe sempre, ele tinha uns olhos azuis mesmo, da cor do céu, e ele dizia-me sempre nas comunicações, eh, eu dizia, Kikinho, tenho saudades dos teus olhos. E ele dizia-me, olha o céu, quando tiveres saudades dos meus olhos, olha o céu, Era porque bem azulzinho o olho dele. azulinho mesmo. E depois ele dizia-me, eu volto. Tem calma porque eu volto, eu estou a chegar. E olha, e eu dizia-lhe, olha, pede para a espiritualidade para vires com os mesmos olhinhos, o mesmo tom de azul. Ele dizia, eu vou pedir, eu não mando, mas eu vou pedir. E veio. E veio, e veio, e veio. Mas veio fêmea, não foi? Veio numa menina. Veio numa Eu menina. dizia-lhe, Tiquinho, tu és um menino, será que vens numa menina ou num menino? E ele ria, dizia, eu não sei, mas eu acho que era uma menina. Dizia assim, eu acho que vem uma menina. E ó, pronto, E, não faz mal, qualquer que tu venhas, não importa. e aí você reconheceu pelos olhos. Reconheci pelos olhos. No meio de tantos E ele gatinhos disse, com olhos azuis também. e depois eu fui ver a primeira vez a ninhada, ainda estava um bocadinho de longe de mim, e todos tinham nascido com os olhos azuis. Para Eu disse, dificultar. para dificultar. E eu, nesse dia, ia para buscá-lo e vim embora para casa para comunicar outra vez com ele e disse-lhe, pedi-lhe, dá-me um sinal. Porque Hum, vocês todos, a mãe, tinha os olhinhos azuis. Eu claro. disse: estou baralhada, não sei quem és. E ele disse: não te preocupes, que eu vou-te dar um sinal. E assim foi. No dia seguinte, eu fui lá outra vez e eu lembrei-me: vou-lhe dar a mão. E ele, sozinho, da ninhada, veio acima da minha mão, da palma da minha mão. Você fez isso? Só fez isso? Sim, e eles estavam todos Estavam todos. Só para ver juntos. qual seria, Sim, e eu falei porque baixinho esse era um para meio de mim. você. O meu Você anjo já da, tinha. É. eu pedi ao meu anjo da guarda, ao meu mentor, aos meus guias, que ajudassem o anjo da guarda dele, porque eles também têm, Ok. e pedi para fazerem essa ligação e pedi um sinal. Anda para cá, vem, dá-me um sinal. E ele veio devagarinho. Era muito bebê, era quase recém-nascido, tombava e tudo. Eu tive que dar biberão e tudo. E Foi veio muito até a bonito. sua mão. E veio até a minha E mão. eram os olhos azuis E ali. era os olhinhos. Era o mais maltratadinho que estava. Maltratadinho, porquê? Porque ele vinha com remela, os olhinhos, os outros eram todos mais espevitados, mais, Aham. Ele deve ter sido um mais dos traquitos. últimos da ninhada, porque E era o os mais últimos da ninhada pequenino. eles saem mais maltratados mesmo. É, Que a mãe já tá. é. Imagina, ele tem que esperar toda a gente passar para ele ser o último. E ele era o mais pequenino, o mais fraquinho. Eu tive muito medo quando vi que era ele. Assim, ai meu Deus, levei logo para o veterinário, porque é preciso esse apoio. Ele Sim. tinha uma pneumonia, só descobri algumas semanas depois.
Por causa dos olhinhos, o narizinho dele, sempre úmido, sempre a espirrar, a espirrar. Teve que tomar medicamentos logo de pequenina. Mas E agora tá bem. a traquina como tudo. E faz exatamente, ele era muito asseado, adorava lamber-se, a higiene pessoal todos os dias. Ele era muito assim na outra vida. Sim, E e agora continua. continua igualzinho. Continua. Impressionante. Faz tudo igualzinho. É. E às vezes eu pedi autorização, muitas vezes na comunicação, durante a comunicação, ele disse: "Oh, já vais embora?" Eu disse: "Eu tenho que ir." Olha, pede para a consciência infinita, pede a ver se podes dormir aqui. E eu tinha mesmo, eu ia, pedia a Deus: será que eu posso passar aqui a noite? E não sei o quê. E, e quando autorizava, nós ficávamos os dois juntinhos. Eu sentia mesmo a ligação do chakra No do cardíaco. cardíaco, aquela luz rosa do amor incondicional Ah, entre o meu coração e o dele, os dois ali ligados. Eu tenho mesmo a noção, tenho mesmo essa certeza de que nós dormíamos os dois ligados um no outro. você acredita que quando, por exemplo, acontece da gente ter vários gatos em casa? Eu vou dar o exemplo do gato. Sim, Você tem vários gatos em casa. E esse gato chega mais um novo, sim. e ele se apega muito a uma pessoa, ele quer dormir sempre com aquela pessoa e enche o saco com aquela pessoa. Você acha que esse gato tem uma missão com essa pessoa? Tem, de certeza. O Kiko, quando chegou na minha casa, E quando a pessoa vai embora? Por exemplo, sim, eu entendo. às vezes, eu já tive uma cadelinha que ela ficou com meu pai porque eu fui ganhar bebê e foi um parto prematuro e eu tinha que ficar no hospital. E aí o que que aconteceu? Eu tive que deixar minha cadelinha no meu pai. Sim, Só que meu pai se apegou tanto a ela, sim, que ele disse que se ele ficasse sem a cadelinha, ele ia sofrer muito. sim, Então, para mim, foi aquela dor assim, meu Deus, vou ter que deixar aqui, que eu amava demais ela. sim, Mas eu pensei que meu pai daria muito amor para ela, então foi por isso que eu me abdiquei. sim. Mas assim, toda vez que ia na casa do meu pai, me remoía por dentro, Às vezes a doía. missão, eu entendo, às vezes a missão não é com uma pessoa só, é com aquela família. Então, mas aí depois ela ficou com meu pai. Sim, Mas você acha que pode encurtar a vida do animal se aquela pessoa que ele se afinizou tanto foi embora? Você acha pode, que encurta a... pode sim. A missão dela termina, acabou, está ali. Eu já tive inclusivamente uma comunicação que uma família me pediu para eu fazer e eu fiquei estupefacta a mensagem dela, porque ela tinha-se perdido. Uma das vertentes da comunicação intuitiva animal é a gente poder resgatar animais perdidos, trazê-los de Hum, volta para casa. uau. Só que é muito difícil. Porquê? Porque temos que lidar com as expectativas do tutor e do animal. E Yeah. geralmente o animal, quando E está. você fica no meio das duas coisas, é bem complicado. Porque ele pode estar tão aflito por como é que eu ia dizer, diversos fatores externos, ele estar assustado num sítio que ele não conhece, estar com fome, ou estar magoado, pode ter sido atropelado, e isso tudo influencia a comunicação. Hum. E eu, ao falar com ele, eu posso pedir para ele me deixar ver o que ele está a ver. Hum. Pra você vê o campo para ver se E se eu encontra. conhecer se ele está numa rua perto, ou o que ele me mostra uma varanda, ou um placar com uma publicidade, a gente lê, a gente sabe onde ele está. Olha, vai a tal sítio que tem esta publicidade, a gente vai ao Google Maps e vemos e a gente consegue ver mais ou menos Onde onde é ele que ele tá? está. Mas pode, pode não resultar mesmo tendo estas informações todas, porque eles mexem-se, eles andam. E se ele tá assustado, com certeza, às vezes Pode ele vai fugir, pode procurar. se esconder.
Ok. Eu já Porque você, consegui trazer porque você animais. pode fazer uma comunicação naquele momento e você Sim, encontrar, mas passou 10 sim, minutos, ele se moveu. exatamente. Às vezes o tutor vai lá e ele já não está lá, já foi por outro sítio. E depois a pessoa, os tutores podem culpar o comunicador. Uhum, sim. E o comunicador não tem culpa. É, Mas tem como você comunicar com o animal e falar assim, fica aí quietinho que o seu tutor está indo aí te eu buscar? posso pedir, mas eles podem estar muito assustados. Uma altura comuniquei com um gatinho, estava dentro do motor do meu carro, um gatinho em pé, pequenito, pequenino, e eu tinha ido parado lá o carro para lhes dar de comer. E ele foi para dentro do motor. Ele assustado, eh, foi para cima do pneu e depois meteu-se lá para dentro. Ele chorava, 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 chorava. E eu anda, anda, e tentei-me comunicar, só que eu de ouvir a chorar, e ele só dizia, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, muito medo, muito medo. E ele só me dizia isso, Ele não conseguia te ouvir. não me conseguia ouvir. E eu deixei lá o carro, vim embora para casa a pé, para não o pôr em risco, e, e depois ele acabou por, 2 dias depois, saiu. Ok, 2 dias. 2 dias Ele depois. demorou para. Os Porque ele gatos, eles. precisou de se acalmar. E eu tentava comunicar com ele e eu só ouvia isso. Ele Ele tinha dizia: eu tenho medo. muito medo, tenho muito medo. Ele gritava: tenho muito medo, tenho muito medo, tenho muito medo. E eu não conseguia, ele não conseguia parar um bocadinho e refletir. Ele estava, pois, o motor do carro ele era escuro, Hum, e ele não conhecia nada daquilo, era fora da zona de conforto dele. Aí eu deixei lá o carro e vim-me embora. Mas passado 2 dias ele depois saiu e ficou tudo bem. Ele agora já é crescido, mas na altura mas eu fico um bocado em pânico porque quero ajudá-los e não quero passar estes sentimentos claro. de pânico meu, de nervosismo, de É porque preocupação. ficar no estado de neutralidade. É, Nossa. é muito difícil. E É. atenção, porque mesmo eles fazendo a passagem, há um elo entre nós que nunca se quebra, o amor não acaba, Uhum. não há esquecimento. A gente leva tudo connosco. Ficamos nós aqui e eles levam com eles. E eles não esquecem nada de nós. Basta, tal como as pessoas, Uhum. a gente mal pensa neles e eles pau. Eles Estão aqui connosco. Caramba, então quando eu sinto saudade do meu gato, eu posso sentir a aproximação dele. Às vezes até podemos senti-los, porque eles estão de facto ali. De outra forma, Uhum. podemos não os ver, mas conseguimos senti-los. E muitas vezes senti o meu gatinho. Muitas vezes ele só me dizia: não fiques triste. Ele é que me ajudava a mim. Ele é que era meu terapeuta. Coitado do gato. Era mesmo. Porque eu Além tinha de ser que. um animal, ainda tem que ser terapeuta. É, Não, mas na verdade eu tô fazendo piada, gente, mas olha, todos os animais, eles acabam sendo os nossos terapeutas, viu? é. Porque muitas vezes quando a gente está triste, eu vejo pelo meu gatinho. Quando eu estou muito, muito, muito triste, e ele está perto de mim, eu tenho a necessidade, como eu estou precisando de carinho, eu vou lá e dou para ele. Então, eu falo para ele, fica aqui comigo, e fica assim, fazendo aqui, né, porque é um gato, e ele fica assim, ai, eu tô tão triste, vem aqui, fica comigo, não me abandona. É muito E bom. pronto, É que depois eles também há uma coisa que é o síndrome do Salvador, que os animais podem ter, porque eles detectam os nossos problemas e tentam nos limpar, mas absorvem mais do que depois limpam durante o sono, libertam as energias os negativas, gatos têm menos essa boas. facilidade. E os cães, como é que funciona? Os cães Porque é, a gente percebe que é uma grande diferença entre o cão, ele é mais sensível é, do que o gato. mas o gato também é sensível, só que o gato é mais, não é tão expressivo. Não salta, não pula, não corre como o cão. As pessoas acham os gatos um bocadinho mais falsos e é errado, É, não são. porque o gato é assim, ele, Eles ele não vai são nos falsos. interesses dele. Eles sabem onde é que eles pensam, eles fazem parte da família e eles acham que são um de nós. Hum. Por isso é que andam com o nariz empinado e tudo. Mas as mensagens que eles deixam ficar de uma sabedoria enorme.
Por isso é que, e quando a gente fala com o eu superior deles, com o espírito, é cada lição de vida que a gente leva. Às vezes eu anoto para escrever no meu site, no Instagram, porque eu fico parva com a sabedoria, a alma grande deles. Nós achamos que o ser humano é que está no topo da cadeia. Não, nada disso. Há muitos animais que têm uma sabedoria. Eu já vi alguns vídeos na internet a pessoa tá acamada no hospital e estava desenganada pelos médicos e aí pediram para que trouxesse, foi uma história de um cão e o dono não tinha mais familiar nenhum, só tinha um animal. Sim, E aí o hospital permitiu que o cãozinho estivesse lá com ele. Então o cão dormia com ele na cama, e aí às vezes levavam, né, colegas, amigos, ia lá e sim, levava o cão para tomar banho, sim, tal, passear, sair um pouquinho dali. sim, E quando o dono foi fazer a passagem, sim. ele subiu em cima do dono assim e começou a lamber a carinha do dono Olha e que ele lindo, deu o último suspiro. que lindo. Mas eles sentem quando se aproxima a passagem dos donos, eles sentem a morte, a partida do tutor. Sente, porque eu também já E vi que tem sofrem, animais que e ficam na sofrem. porta à espera do dono que É, não veio nunca é, mais, porque às vezes a pessoa viajou, morreu, é. É muito triste porque eles é, sofrem mesmo. sofrem muito, dá Sofrem. muita pena. E assim como eles amam incondicionalmente, o sofrimento deles também é muito grande. É na mesma proporção, é na mesma medida. Você acha que eles sabem lidar com essas emoções? Não, né? Porque Tem assim, muitos que sabem, tem tem uns que muitos que sabem. sabem, sim, sim, sim. Depende do Muitos que processo de evolução daquela alma sim, sim, ou sim, não? sim, sim, sim. Porque há animais também que são mais, não são tão, não têm tanta sabedoria, não têm tanta experiência de vida. Ah, Porque eles depois, a missão deles na Terra também é escolhida juntamente com a espiritualidade e eles não mandam, eles só podem sugerir. Olha, eu hum, gostava de vir assim, mas aquele propósito de lidar com os humanos ou não, ou ter uma vida mais livre, voar pelos céus ou nadar nos oceanos, sentir a água no corpo, ah, ter filhotes e tudo, são experiências que eles têm que ter mediante a missão que lhes é dada. E eles depois vêm pôr em prática aqui e passar por isso. Mas eles não têm nunca livre-arbítrio de nada, de nada. é tudo programado. É tudo programado. Quando acontece de muitas vezes, eh, eu vejo animais que, por exemplo, o dono está envelhecendo Sim, antes do tempo, porque é uma pessoa muito estressada, porque é uma pessoa que está vivendo só para o trabalho, e o animalzinho, por mais que fique em casa, começa a ter o mesmo sintoma. é. Quando eu percebi isso de uma pessoa conhecida, que é, Mas é verdade. e o animal vai junto. Inclusive, nesse caso, era uma pessoa que tinha dois pastores alemães, Sim, e são cães enormes. sim, E conforme o dono, que era um rapaz, ele teve um problema de intestino, teve cancro no intestino, e o intestino é uma coisa bem complicada, né? sim, sim. E conforme ele foi tendo os problemas dele, os dois cães. É. E aí, quando o rapaz faleceu, passado seguido, Foram eles não também. passou nenhuma É, semana. é, é. Mas é porque eles absorvem E o e dono acabam, percebeu que por semelhança, acabam por. E o dono percebeu, ele falou assim: Olha, eu sei que eles vão morrer logo depois de mim, que eles estão sofrendo comigo. Exato. E ele pediu que os animais fossem enterrados no mesmo lugar que ele. Uau, bonito, E a família fez. bonito, Ele falou assim: Eu vou com os meus filhos. mesmo. Eu trato-os como os meus filhos, às vezes as pessoas acham isso. O mundo está a mudar
mas é muito devagar. Mas está a mudar, isso é bom. As pessoas já olham mais para os animais, não como para poder. Os animais, tem muita gente que pensa que os animais estão neste mundo para nos servir, para nos ajudarem no trabalho, para a gente comer, tá, tá, tá. Não, até uma simples Como é galinha. que você explica quando, por exemplo, tem gatos, né? Eu tenho uma conhecida minha que ela tem um gatinho que ele é terrível. Sim, Se não faz a vontade dele, ele sim, ou ele aproveita quando ela sai, ela vai lá e faz o xixi na cama dela. sim. Ele tem vários lugares para fazer xixi, mas quando ela sai ou não faz a vontade dele, ele vai lá e faz xixi na cama. E ela já deu medicação para ele ficar mais calminho, né? Já tentou de várias formas. Então, você acredita que isso é alguma coisa que ele querendo chamar a atenção dela? Porque ele parece ser um gato emburrado. Sim, Parece que ele tá sempre de mau humor. Ele olha para você assim, ó. pode ser. Durante uma comunicação, a gente pode fazer Ou várias será porque é o perguntas. dono é emburrado e ele fica Pode ser emburrado várias também? coisas, vários fatores, porque nós temos que descobrir. Porquê? Porque, como muitas vezes, muitos dos traumas que eles têm nesta vida pode ter começado noutras vidas. Por exemplo, um gatinho que faz xixi fora da caixa. Nós, numa comunicação, podemos perguntar porque é que ele faz xixi fora noutros sítios que não pode. Eu tinha um gatinho meu que fazia e ele disse-me: Eu não gosto de areia, é muito grossa. Tão simples. Ou porque a caixinha da areia é muito pequena. Hum. É muito pequena. Por exemplo, nós, se tivermos dois gatinhos, nós temos que ter três caixinhas de areia. Porque é para eles terem espaço suficiente para fazerem as necessidades fisiológicas deles e eles estarem ali à vontade. Mas pode ser vários fatores, pode até ser o cão do vizinho ou o gato do vizinho que vem até ali à porta e eles sentem o cheiro e eles sentem a necessidade de marcar território e dizer alto que isto aqui é meu. E eles sentem-se ameaçados. Ou de um novo membro, um gatinho mais novo, porque eles ficam com ciúmes porque já são velhinhos. Pois é, vem agora o gatinho mais novo e vai brincar, a atenção dele vai ser toda só para ele e E eu. eles têm isso Ninguém vai. também? Têm as mesmas inseguranças que nós temos. Igualzinho, é. É. A gente pode perguntar eh, é- até qual é a missão de vida connosco, deles connosco, se vai voltar a reencarnar na nossa vida, ou se não, às vezes não, acabou, está feito, ou pode voltar, mas não nesta reencarnação da família, Uhum. mais tarde, noutra geração, ou isso, pode ser. Hum, Pode ser vários motivos que podem eles sentir-se inseguros e ter esses comportamentos mais estranhos. Que interessante. Você já fez alguma. Porque agora talvez seja um assunto meio. Vai que eu esteja viajando aqui na maionese. Da mesma forma que existe uma comunicação com os animais, você acha que seria possível ter uma comunicação com vegetais, com flores, com alguma coisa? Porque tudo tem vida, né? O reino vegetal também é vida. Há colegas minhas que elas, do mesmo curso, que elas já fizeram essa comunicação com plantas e é possível sim. Eu ainda não fiz. Eu, para falar a verdade, eu fiz comunicação foi com alma de pessoas que já fizeram a passagem. Ah, ok. Comunicação com pessoas, porque o mesmo método que a gente usa para comunicar com os animais, pode-se falar com o avô, com a avó que já partiu. Uhum. Eu já estive na consciência infinita com a minha avó. Ah, ok. Não é só para os animais. Começou por aí, mas depois fui aprofundando, aprofundando e pude perceber porque soube depois, no meu caminho da espiritualidade, que sou médica no mundo espiritual Uhum. e à noite, quando eu durmo, faço projeção astral
Uhum. e acabei por descobrir muitas coisas, muitas respostas, porque os meus sonhos não são sonhos, são realidade, são Sim, verdadeiros. são fatores da projeção que você traz ainda na sua consciência mesmo Exato, encarnada, né? é verdade. E que só agora é que eu tive também essa resposta, porque eu vivia com esta dúvida há muito tempo. Uau, Este curso, esta comunicação, este caminho que eu agora estou, abriu-me muito a minha mente para coisas que eu lá atrás, consciência a infinita, já cons- diz, né? Então a gente tem pode tudo, infinidades de coisas, tem né? infinito, é, Para esmiuçar, para descobrir. Na verdade, Graça, as pessoas colocam crenças limitantes para o próprio Deus. é verdade. É muito mau, porque Deus é livre. Deus é livre, Deus é infinito, Deus é o início de tudo. Portanto, pode tudo. A gente tem que deixar para trás as crenças, libertar a mente, é como se fosse a mente vazia, livre de tudo. E aceitar, mesmo que nos custe, a Uhum. gente dizer: Ok, e se eu estiver mal? E se for assim? E se a gente for no e formos dando um passinho de cada vez, a gente vai descobrir muitas coisas que de outra forma nunca vão poder chegar até nós, porque nós próprios impomos-nos os limites da Exatamente. minha comunicação intuitiva, seja com animais, com plantas, com pessoas já desencarnadas. Eu até limpo pessoas que às vezes estão doentes, À estão distância. à distância, sim, em casa. Só preciso, lá está, dos olhos, de uma foto dos olhos, que é por aí que a gente entra, Janela da tem alma. acesso, exatamente, temos acesso a tudo, ao campo energético do outro, e eu consigo até enviar energias, enviar Reiki. O Uhum. Reiki também é uma prática que está é cientificamente comprovada, mas aqui em Portugal ainda é um bicho de sete cabeças. Aqui em Portugal ainda anda tudo muito na escuridão. E tanto o reiki como na comunicação intuitiva, as pessoas duvidam, as pessoas riem, as pessoas deitam fora os meus cartões. Ah, mas há já muita gente que depois de vir, vê, e quando recebem a mensagem é que veem que é verdade, não haveria forma, e eles próprios validam os animais, validam as comunicações, falando de coisas que só eles sabem do seio de uma família, entre quatro paredes, o que lá acontece. E tudo mais. Eu posso até limpar pessoas, por exemplo, que estão com depressões, porque eu ao limpar as outras pessoas, esses problemas psicológicos e físicos também, não é que as pessoas fiquem curadas, mas que ameniza, mas que atenua, mas que limpa, Uhum. limpa. Sim, quando as Limpa pessoas sim, estão receptivas a isso, sim, é muito bom, é. porque não são todas que estão para isso, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, quando a gente estava falando nos bastidores, que você falou que falou com uma plantinha e uma projeção astral. Conta que eu Sim, quero ouvir essa, que a eu, plantinha fez. Não! eu estava no céu, é muito bom porque eu estava a dar em maluca, porque eu tinha, depois aquilo que eu vivia no sonho, e, tinha Sonho, sonho, sim, entre aspas. tinha repercussão na vida, no dia a dia. Eu tinha comprovações daquilo, tinha hum, validação Uhum. da vida daquilo, e eu ficava. Não pode ser só um sonho. E quando tive mesmo a afirmação de que sim, que eu ando lá, então, quando eu estava no céu, estava à espera, estava a sair de uma conferência, a ouvir o Chico Xavier, Então você e estava numa colônia. numa colónia, sim, sim, Uhum. sim. E eu estava num banquinho à espera e tinha uma. Lá tem muitos jardins de flores, tem muitas árvores. Sim. E tinha uma flor que eu deixei, que eu adorava ter cheirado. Eu
eu queria-me debruçar Pra dar para uma ir cheiradinha. cheirar. E a flor fez assim. Ah, para eu não cortar, para eu não pegar nela, porque a gente quando vê uma flor aqui na terra, ou algo de bonito, a gente tende, um pássaro bonito, pega e mete numa gaiola. Yeah. A gente quando vê uma flor bonita, rasga, tira do caule, arranca e leva embora para casa. Mas não, lá em cima não se pode Tirar as tirar plantinhas. nada. Aliás, lá em Então cima ela fez isso que ela ficou com fez, medo. fica com Mas medo. você falou com ela? E sim, eu disse, não, eu não te vou, eu só quero cheirar. E ela voltou Abri. a abrir Aham. as pétalas para eu poder cheirar. Já se deixou, sorriu para mim. Ah, ela estava com medo de. Estava. Eu achei piada porque eu até ali eu não sabia. Eu não sabia e foi muito engraçado. Sim, tem muitos estudos hoje em dia que comprovam até mesmo como se fosse a corrente sanguínea das plantas, da relva, de tudo. Todos eles têm uma importância ali que, Sim, por exemplo, eu descobri há um tempo atrás, pouco tempo, não faz muito, assim, deve ter uns 3 meses, que a abelha, a ferroada dela sim, ajuda a não ter cancro. uau. Tanto é que o mel é o único alimento para nós que não estraga. Não é perecível, Que não é giro, perecível. que giro. É o único, é a única coisa que não estraga. Não estraga. Não tem como o mel estragar. Uma comunicação com uma abelha. Conversa com uma abelha Sim, porque diz que é um animal muito sagrado. Mas eu vi uma coisa assim, é que agora eu não lembro, é tanta coisa na minha cabeça, mas uma coisa que ficou muito bem registrado em mim, que quando ela dá a ferroada, e aquela ferroada ela faz um efeito na corrente sanguínea da pessoa, e se ela tiver alguma célula cancerígena, ela tira a doença da pessoa. uau, muito bom, muito bom. Ela ajuda a tirar, porque eu não sei se é um veneno, não sei o que que é o que ela solta ali, que ela foi criada para isso, Sim, para ajudar nas doenças degenerativas. Mas conversa com uma abelha e depois vem aqui para contar pra gente. está bem, combinado. Graça, eu amei falar com você. Eu sei que Tinha esse muito mais vídeo, assunto. desse vídeo, podia ficar aqui 10 horas falando com você e eu ia fazer milhões de perguntas, mas a Sim, gente vai marcar uma eu, próxima. Eu sim, gostaria de marcar uma live com você, porque ok. pode ter certeza que tem muita gente que tem saudade de algum animalzinho que teve de estimação. Eu tenho certeza que tem muita gente também que ama os animais e nem sabe que existe essa possibilidade de se comunicar com os animais. É E quem verdade. sabe a gente faz um sorteio aqui e de Ok, repente sim, sim, a gente, né, e faz uma comunicação ao vivo. sim. Eu acho muito interessante. Eu adorei falar com você. Obrigada. Que Também você volte mais vezes, porque vai ter muita gente com muita muito pergunta. obrigada pela oportunidade. Eu aceitei logo o convite, porque sei que isto vai quebrar, vai fazer as pessoas pensar duas vezes, vai fazer as pessoas esvaziar a cabeça e pôr em hipótese se e querer ver, se querer saber mais, pôr as crenças de parte e deixar o espírito livre, em branco, Sim, para porque nós escrever. temos um Deus que tudo é possível. É verdade. E Deus é bom para toda a gente, por mais que a gente possa estar a pensar que Ele é injusto, que estamos a sofrer, que nos faz sofrer. Às vezes a gente aprende da pior forma e eu aprendi Não é verdade? e cheguei até aqui. E eu tenho o meu Kikinho em casa. É Kika agora. É Kika. Agora é Kika. Ó, muita Muito obrigada, gratidão. muito obrigada. Pessoal, eu vou deixar as redes sociais dela na descrição do vídeo. Nós vamos marcar uma live. Comentem, quanto mais vocês comentarem aqui embaixo, na caixinha de informações também, aqui, todos os meios que vocês têm aqui, pode também ir direto no direct lá no nosso Instagram. E, inclusive, nós temos
um propósito de trazer mais vezes ela aqui, a Graça, para poder esclarecer muito mais coisas. É que senão o nosso vídeo ia ficar extremamente longo. Mas tem muita coisa para a gente perguntar. Deixe as perguntas de vocês, as dúvidas, para a gente trazer essa mulher maravilhosa de volta aqui nesse canal. Gratidão a todos, que Deus nos guarde e nos proteja, e que Mestra Rovena do Raio Rosa e o Mestre do Raio Branco, o Serafis Bey, esteja conosco, nos ajudando nessa missão com os animais, reconhecendo, amando-os e entendendo que nós temos uma missão com eles e eles com a gente. Obrigada, paz e Obrigada. luz para todos. Que assim seja.